Então, olá a todos. Meu nome é Isabela Bonfilho e eu vou dar continuidade, então, às palestras com o seminário intitulado Biologia Sintética, Histórico e Aplicações, para apresentar um pouquinho essa área para vocês, e desmistificar um pouquinho o nome, como que começou e quais são as suas aplicações atualmente. Então, eu queria começar me apresentando um pouquinho para fazer um breve histórico, né, de como que eu comecei a trabalhar com essa área, para a gente começar a falar então sobre o que que ela é. Eu sou graduada em biotecnologia, com ênfase em biologia molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e logo em seguida então eu realizei meu mestrado em biologia celular e molecular pela mesma universidade. Atualmente eu sou aluna de doutorado em microbiologia agrícola e do ambiente também pela URGS, e desde a minha graduação, desde o iniciozinho da graduação, eu trabalho com biologia molecular, mas era uma pesquisa totalmente aplicada à área médica, né? A biologia molecular mais clássica, as técnicas bem clássicas que a gente conhece mesmo. E foi somente durante meu trabalho de conclusão de curso que eu tive meu primeiro contato com biologia sintética, que eu mudei drasticamente de área e eu comecei a aplicar então a biologia molecular à microbiologia. E naquela época eu me perguntava o que que era essa biologia sintética, que é um ramo à parte da biologia molecular, sendo que a biologia molecular já é tão ampla, né? Então, por que que existe a biologia sintética? O que que ela é? O próprio nome já causa um estranhamento, mas a gente vai ver ao decorrer dessa palestra que ela existe porque ela tem as suas peculiaridades, suas especificidades, que virou então um ramo, um braço, né, da biologia molecular. Eu acredito que muitos de vocês estejam se perguntando, né, qual é a diferença de biologia sintética para engenharia genética, que muitas vezes esses dois termos eles podem se confundir. Então, se a gente for ver a definição do NIH, sobre esses dois termos, a gente vai ver que a engenharia genética, na verdade, ela é anterior à biologia sintética. E essa última faz uso da engenharia genética para construir, então, os seus produtos. Então, engenharia genética, né, como definição, é um processo que se utiliza de tecnologias para alterar o DNA basal, né, de um organismo de interesse, podendo ser a partir de mudanças pontuais em bases únicas, né, ou deleções ou inserções de regiões inteiras do DNA. Então, vocês conseguem ver, né, que a engenharia genética ela é um processo para alteração do DNA. Basicamente é isso. A biologia sintética, ela já tem uma definição bem mais ampla, né? Sendo o desenho e a construção de novas partes biológicas, aparatos e sistemas, ou o redesenho de partes biológicas já existentes através da fusão entre biologia, engenharia, química e também da ciência da computação, que a gente usa bastante, então, principalmente nas análises prévias e posteriores, né, ao wet lab, digamos assim. Então, a partir dessas duas definições, a gente vê, então, que são áreas próximas, que têm uma conexão entre si, mas que são coisas diferentes, né, para a gente não confundir mais esses dois termos. Então, essa palestra, ela vai ter como tema principal a biologia sintética, mas eu gostaria de fazer uma busca histórica, né, com vocês, para que a gente consiga, então, saber como que a biologia sintética nasceu, por que que ela surgiu e quais são as suas aplicações hoje e futuras. Então, vai ter basicamente esse tom, né, histórico, cronológico, e aí, conforme a gente vai navegando, né, nos anos, eu vou dando algumas definições, né, que são bem concretizadas já, na área. Então, a gente começa ainda revisitando alguns anos antes do início da biologia sintética como
termo biológico, né? Com alguns eventos históricos que foram muito importantes, inclusive foram essenciais para que a biologia sintética pudesse surgir. Então, ainda antes, né, de 1960, como consta aqui na nossa linha do tempo, a gente teve então a concretização da ideia de DNA como sendo uma molécula de dupla fita, né, ainda na década de 50. E isso foi essencial não só para o nascimento da biologia sintética, mas como revolução na área das ciências biológicas, da microbiologia, da biologia molecular, biologia evolutiva, todas as áreas biológicas foram impactadas, né, com esse evento. Então, a partir disso, nós conseguimos prever, nós conseguimos ter mais uma ideia mais aprofundada de como o código genético se organiza, conseguimos então mapear e descobrir, digamos assim, né, a existência de enzimas de restrições e quais são os sítios ligados, né, os sítios de reconhecimento de clivagem associados a cada uma, o que é muito importante, então, para técnicas de clonagem e de engenharia genética que vão nascer ali nos anos 70, né? Então, muitas técnicas de clonagem, que é um dos efeitos da engenharia genética, começam a nascer ali nos anos de 1970, para nos anos de 1980, na década ali de 80, né? A gente ter as primeiras aplicações práticas comerciais da engenharia genética, assim como também o nascimento das ômicas, né? Principalmente no nosso caso, da genômica, posteriormente da proteômica. Então, esses foram eventos marcantes que propiciaram o nascimento da biologia sintética. Então, essa biologia molecular clássica, digamos assim, teve um impacto profundo, então, para o surgimento dessa área. Mas principalmente, acredito eu, a partir da década de 90, quando nós tivemos então as primeiras técnicas de sequenciamento de DNA, de genomas completos, principalmente, né? Como da Saccharomyces cerevisiae, da Escherichia coli e até genomas maiores, né, mais complexos, digamos assim, como o próprio genoma humano. Então, a partir do momento que a gente consegue sequenciar um genoma inteiro, nós conseguimos obter mais informações sobre quais são as bases, né, os nucleotídeos referentes a cada parte biológica, quais são os seus efeitos, quais são suas regulações. Então, esse foi outro marco que fez com que a biologia sintética pudesse nascer. E isso aconteceu muito próximo, né, à virada do século. Então, ainda ali no início de 2000, a gente já consegue ver aqui os primeiros circuitos que ainda não se dizia que era biologia sintética com esse termo, mas é considerado, então, esses primeiros circuitos da década de 2000 como sendo os primeiros experimentos, então, né, de biologia sintética. São eles, então, né, alguns experimentos marcantes desse início de século que tinham mais um caráter de prova de conceito, uma prova de que sim, nós podemos engenheirar a biologia, nós podemos criar circuitos elétricos, né, baseado em engenharia elétrica, usando o contexto biológico, como é o caso, né, do toggle switch, que é muito, esse nome, né, é muito reconhecido na biologia sintética, o repressilator também. Então, basicamente, funciona como um interruptor elétrico que a gente tem em casa para ligar e desligar a luz da nossa sala. Então, quando um repressor ele é induzido por um indutor característico, né? Ele acaba induzindo a transcrição de um gene. Então, a gente tem o estado, um estado, né? On ou off.
Entretanto, quando outro indutor relacionado ao outro repressor ele é posto no sistema, esse segundo repressor reprime a transcrição do primeira sequência codificante. Então, muda o estado para o estado oposto que estava antes. Então, é exatamente como se fosse um interruptor de luz. A luz está ligada ou está desligada. Já o Repressilator, um gene ele acaba mudando o estado do outro em um estado contínuo, né? Então, um reprime o outro, que inibe a sua transcrição, e essa inibição de transcrição vai ativar uma outra transcrição, e assim por diante. Todos esses circuitos, eles estão ligados a uma molécula sinalizador, né? Muitas vezes, como a gente consegue ver aqui, a proteína fluorescente verde, GFP. Então, a gente fica nesse estado de oscilação, como no caso do Repressilator, ou de interruptor, né? Ligado ou desligado, como no toggle switch. A gente também viu, né, alguns anos mais adiante desses dois últimos experimentos, os circuitos autorregulados que tentavam então fazer essa prova de conceito de que quando nós temos um gene sendo a sua transcrição sendo autorregulada negativamente, a gente tem uma diminuição desse ruído, como vocês conseguem reparar aqui, com o circuito autorregulado negativamente e sem. Então, a gente consegue ver o nosso sinal muito mais limpo e sem ruídos, né, em volta, em relação quando ele não está sendo autorregulado. Então, obviamente, isso pode ser aplicado, mas nessa época, realmente, eles queriam era fazer uma prova de conceito, né, das aplicações de engenharia e biologia sendo fundidos. Então, vindo um pouco mais, né, para a data atual, aqui em 2004 aconteceu um marco para a biologia sintética, que foi então a primeira conferência internacional de biologia sintética no MIT, nos Estados Unidos. Então, dentre ali os anos 2000 e 2004, começaram a acontecer, então, discussões, né, entre vários pesquisadores em todo o mundo sobre essa nova área da biologia sintética que estava se formando, né, para que houvesse, então, uma maior padronização da área. Então, foi realizada essa primeira conferência e junto dela, na mesma universidade, no MIT, foi realizado a primeira competição iGEM, que é realizada até hoje. Então, é uma competição que ela é focada no ensino básico e principalmente, acredito eu, no superior, que junta, então, times de todo mundo, de inúmeras universidades e escolas, que tentam realizar um produto de biologia sintética para amenizar ou até mesmo resolver um problema regional. Então, existem várias áreas em que a biologia sintética pode ser aplicada. E esse ano, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é onde eu faço meu doutorado, nós teremos um time iGEM que irá se inscrever com a ideia de tentar resolver, através da biologia sintética, um problema de deriva de um agrotóxico de soja que acaba matando as videiras de uva aqui na região sul, né, no Rio Grande do Sul. E eles trazem então esse biosensor baseado em biologia sintética para detectar e tentar rastrear essa deriva gênica, né, do agrotóxico 2,4-D. Então, acredito que até o final do ano nós teremos mais informações sobre o experimento, mas eu convido vocês que, se vocês tiverem interesse, que montem um time iGEM na universidade ou na escola de vocês,
ou se juntem a um time iGEM, porque é muito legal pensar e ver outros movimentos, né, de biologia sintética acontecerem em todo mundo. O iGEM, ele querendo padronizar essa questão das partes biológicas, que é um termo que a gente usa muito em biologia sintética, ele desenvolveu uma biblioteca de partes biológicas chamada BioBricks. Então, BioBricks, em tradução livre, né, seriam tijolos biológicos, o que é um pouco estranho, mas é exatamente isso. É como se fosse brincar de Lego com partes biológicas. Então, digamos que nós tenhamos um vetor de clonagem, entretanto, nós queremos trocar uma parte, um promotor, uma sequência codificante, um terminador, qualquer parte do nosso vetor. Então, através de algumas enzimas de restrição já pré-estabelecidas, a gente consegue, ó, retirar esse fragmento em azul ou em verde, por exemplo, e inseri-las através dessas enzimas de restrição em um outro plasmídio, em um outro vetor, fazendo então essa fusão de partes biológicas e facilitando a concatenação. Então, trazendo uma coisa que a gente vai falar mais adiante, que é a modularidade dos nossos construtos, tá? Então, o BioBricks é usado até hoje. A gente consegue adquirir as sequências de BioBricks já sintetizadas pelo próprio site do IDEA. E falando em partes biológicas, então, exatamente por uma necessidade de padronização global, né? Porque a biologia sintética estava surgindo e se desenvolvendo em todo o mundo, resolveu-se então criar uma linguagem aberta de biologia sintética, como se fosse uma linguagem universal, né? Para que todo o pesquisador de biologia sintética pudesse entender o experimento ou a proposta de outro pesquisador. Vocês já devem ter visto, então, as sequências de bases nitrogenadas, né, em modelo FASTA, que é o que a gente tem aqui, que é o mais comum quando a gente baixa ou quando a gente vê na web, né, uma sequência de um gene, um genoma. E a gente pode traduzir, então, esses blocos de nucleotídeos em FASTA como sendo partes de DNA. Então, esse pequeno bloco aqui, ele corresponde a uma sequência de um promotor. Essa outra sequenciazinha aqui, esse outro bloco, ele corresponde a um sítio de ligação de ribossomo. Essa outra aqui é uma sequência codificante. Então, e assim vai. O que os pesquisadores em biologia sintética fizeram foi adequar símbolos, né? Linkar símbolos específicos cada uma dessas partes de DNA. Então, quando a gente lê um circuito ou um plasmídio, né, que esteja nessa linguagem aberta de biologia sintética, a gente consegue, independente de qual seja, a gente consegue ter a ideia da proposta, né, desse pesquisador. Então, a gente consegue acompanhar aqui do lado, ó. Essa setinha significa que aqui será inserida uma sequência correspondente a um promotor. Logo em seguida, então, nós teremos uma outra sequência, que é um sítio de ligação de ribossomo. E depois, então, nós teremos uma sequência codificante para no final termos, então, uma sequência de um terminador, tá? Nós, obviamente, isso aqui é bem simplificado, né? Nós podemos ter inúmeras outras partes de DNA, mas isso é, então, para padronizar e universalizar a linguagem da biologia sintética. Então, voltando aqui para a nossa cronologia, a gente consegue ver que em um pequeno espaço de tempo, em apenas alguns 6 anos, né, alguns anos, a gente já começa a ter aplicações mais robustas, né? A gente passa daquele período de conceber provas de conceito para
um período de maior complexidade, de maior robustez, né, das linhas de pensamento dos experimentos. Então, alguns exemplos, por exemplo, que traz aqui são bactérias engenheiradas para lidar com células cancerígenas, bacteriófagos engenheirados para dispersão de biofilmes bacterianos, até mesmo a produção de biocombustíveis. Mas o que eu quero realmente mostrar, né, trazendo esses exemplos, não é só a maior complexidade de temáticas, né, dos experimentos em biologia sintética, mas principalmente a robustez na carinha, né, nos experimentos envolvendo, então, a biologia sintética. Eu não sei se vocês lembram, alguns slides atrás, né, eu mostrei alguns circuitos ali do início da década de 2000, que eram bem simples, né, normalmente apenas com promotor e sequência codificante, dois, três genes, né, mas realmente para prova de conceito. E aqui, então, a gente já começa a ver circuitos bem mais complexos, né, com mais protagonistas, digamos assim, mais partes de DNA e uma maior possibilidade, né, não só de aplicação, mas também de metodologia. Uma dessas possibilidades é na utilização de portas lógicas, que é o que eu vou explicar dessas imagens, que eu acho que vem mais ao caso, né, para a gente agilizar um pouco. E aqui, então, demonstrando a porta lógica AND. Existem outras, como a porta lógica NOR ou NOT, mas essa aqui, então, representada, a porta AND, ela está ligada à expressão de GFP e ela condiciona essa expressão pela presença de arabinose e salicilato. Então, só vai haver a expressão de GFP quando nesse meio existir tanto arabinose quanto salicilato. Se existir apenas uma ou nenhuma dessas moléculas, a expressão de GFP não vai ocorrer, tá? Então, a adição de portas lógicas nos sistemas é bem interessante, é muito utilizado, principalmente quando se quer que a expressão de determinada sequência ocorra em apenas um momento específico do nosso experimento. E não só as aplicações, né, ficaram mais complexas, como também as técnicas tiveram que evoluir para acompanhar, então, a robustez desses experimentos. Então, eu gostaria de trazer como exemplo, né, o Gibson Assembly, que é uma técnica de concatenação de partes de DNA, né, para ligação, digamos assim, de partes de DNA, que é muitíssimo utilizado em biologia sintética. Ela se utiliza, então, dessas pequenas sequências nas extremidades de partes de DNA que tenham o que a gente chama de sequências homólogas, tá? Então, se vocês verem aqui, nós temos uma parte de DNA em azul claro e uma outra em azul escuro que nós estamos querendo, então, conectar, né? Pode ser num plasmídio, por exemplo. Então, ao desenhar essas partes de DNA, a gente insere essas pequenas sequências nas extremidades que pareiam uma com a outra por elas terem uma conexão de bases, né? Então, elas têm homologia. Em apenas 30 minutos, com algumas enzimas como a exonuclease, a DNA polimerase e a DNA ligase, a gente consegue exatamente por esse pareamento ligar essa molécula, né? Inserir, por exemplo, uma nova parte de DNA no nosso plasmídio. E isso é muito interessante porque reduz muito o tempo. Em apenas 30 minutos a gente consegue produzir um plasmídio novo, por exemplo, né, para clonagem molecular, tá? Desse mesmo grupo, né, que é o grupo do Craig Venter, que é um nome muito grande, muito forte na biologia sintética, eles também realizaram um experimento, realizaram uma, um marco na biologia sintética, digamos assim, que foi a síntese de um genoma
sintético completo, tá? Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram o genoma de uma bactéria e eles analisaram todos os genes que são essenciais para o metabolismo dessa bactéria, para essa bactéria se manter viva, tá? Todos os outros genes que não foram identificados nessa análise, eles retiraram do genoma. E depois, então, eles conglomeraram todos esses genes essenciais e montaram, então, esse genoma mínimo sintético, tá? Então, aqui a gente tem uma comparação do genoma natural dessa bactéria, né, com mais de 1 milhão de pares de base, e aqui, então, o genoma mínimo com 531 mil pares de base, tá? Então, essa é outra aplicação, digamos assim, né, da biologia sintética, que foi muito consagrado, né, digamos assim, para a gente conseguir entender também, né, como que os genomas funcionam. Mas eu acho que a parte mais legal, né, desses anos, assim, ao meu ver, foi a produção de artemisinin em células de levedura, tá? Então, eu trouxe aqui um pouco da problemática atrelada à artemisinin, que é a malária, tá? Então, eu peguei esse gráfico aqui da Organização Mundial da Saúde e ele mostra, então, os casos estimados de malária em 2024 globalmente. A gente consegue nitidamente ver que alguns países têm surtos, né? Tem a problemática da malária é muito maior que em outros e ela realmente existe em certos países, como por exemplo na Nigéria, tá? O principal tratamento para a malária é a utilização de artemisinin, que é uma molécula extraída naturalmente deste arbusto, Artemisia annua, tá? O problema é que esse arbusto, ele demora de 4 a 6 meses para crescer e mais, obviamente, o tempo de extração, com quantidades que não são exorbitantes, né? Inclusive são bem pequenos. Na época, então, o que que os pesquisadores pensaram? Se nós conseguirmos traçar a rota de síntese de artemisinin neste arbusto, sintetizar, né, fazer uma rota sintética que pudesse funcionar em levedura, meu Deus, levedura duplica suas células em 90 minutos. Em um bioreator, a gente conseguiria então produzir artemisinin sem necessidade de esperar o arbusto crescer de 4 a 6 meses, produzindo então uma concentração talvez igual, talvez até maior, né, do que a extração natural pelo arbusto. E foi o que eles fizeram, então. Eles conseguiram produzir, né, em 4, 5 dias de produção, a mesma concentração de artemisinin do que feito, né, do que extraído através do arbusto. Então, isso é revolucionário, né? O que se esperava mais de 6 meses para conseguir obter um tratamento de malária que tem toda essa problemática envolvida, né? Vocês viram no gráfico, tem países que realmente necessitam de concentrações muito grandes do tratamento. Agora, então, em 4, 5 dias, a gente consegue essa mesma concentração. Agora, então, eu queria mostrar para vocês alguns termos que são muito utilizados em biologia sintética e algumas aplicações mais recentes, principalmente lá do laboratório que eu sou aluna de doutorado. Então, em biologia sintética, a gente se utiliza, né, desse modelo de experimentos que é o Design, Build, Test, Learn. Então, ele funciona basicamente dizendo que todo experimento ele deve começar do desenho, não só o desenho experimental, mas o desenho de todo o sistema, o circuito, as partes de DNA, o desenho de tudo o que será realizado posteriormente, tá? Essa é uma parte muito importante porque
ela vai afetar em todo o resto da cadeia experimental. Então, é a parte onde a gente senta muito concentrado e faz todo o desenho, das partes, tá? Depois, então, a gente vai para a parte da construção, que é a parte de realmente ir para o laboratório, botar a mão na massa. Então, realizar a edição de genes e genomas, que pode ser utilizado hoje em dia a técnica de CRISPR-Cas, realizar então a concatenação de DNA, como a gente conversou sobre a técnica de Gibson há pouco. Também é muito utilizada a técnica de Golden Gate, por exemplo, que se usa de enzimas de restrição para realizar essa concatenação. A construção, né, de partes sintéticas, não só cromossomos, como está explícito aqui, mas a síntese de qualquer sequência de DNA hoje em dia pode ser realizada, né? Então, após a parte de construção, a gente vai para a parte de teste. Então, essa parte é muito construção dependente, né? A depender do que foi construído, um experimento de teste vai ser necessário. Então, pode ser incluído aqui citometria de fluxo, a microfluídica, que é uma área que está crescendo, né, juntamente ali com a biologia sintética. A automação é muito interessante ver como hoje em dia grandes laboratórios de grandes corporações normalmente já estão se utilizando da automação dos processos. Então, não existe mais a pessoa física, pesquisador, que vai, né, para a bancada realizar os experimentos. É tudo automatizado, tudo máquinas que fazem, desde a pipetagem, a coleta. Então, isso é realmente muito legal, a quantidade de dados de experimentos que a gente consegue fazer, em pouquíssimo tempo, tá? Então, após a coleta dos dados, né, nos testes, a gente vai para a parte de aprendizado, onde a gente analisa esses dados coletados e normalmente, né, em computador, em sílico. E aí, após então a parte de aprendizado, a gente vai para uma parte onde a gente pondera se os dados gerados, os experimentos gerados, eles são válidos, eles foram corretos experimentalmente, se nós obtivemos os dados desejados ou se a gente retoma a cadeia, então recomeçando o design. E alguns termos que podem aparecer em toda essa cadeia, né, que definem a biologia sintética, são a ortogonalidade, que é a propriedade de cada parte ou sistema sintético de atuar com individualidade dentro do organismo. Então, aplicando o conceito de ortogonalidade, a gente sabe que nenhuma parte sintética que for inserida no nosso organismo modelo vai influenciar nas partes naturais já existentes daquele organismo, tá? A abstração, que é a capacidade de gerar produtos complexos a partir de partes menores, combinadas através de lógica booleana. Então, é como se fosse uma escadinha que vai sendo subida, tá? Então, a gente vai gerando cada vez mais produtos complexos a partir de partes menores. A gente já vai ver um exemplo agora no próximo slide. A padronização, que é o conhecimento e caracterização do funcionamento de cada parte de DNA. Então, é basicamente a gente estudar as partes de DNA com profundidade e saber exatamente o que vai acontecer, como que ela vai reagir quando a gente ligar ela com outras partes ou inserir dentro do nosso organismo modelo, tá? E a modularização, que é a capacidade de intercâmbio simplificado entre as partes para melhor adequação de vetores a diversos contextos. Então, se a gente lembrar um pouco mais do início da palestra, a gente falou sobre os biobricks, né? Então, biobricks são exemplos, né, de modularização de partes. Então, a gente consegue trocar uma parte de DNA por outro, a depender do contexto biológico necessário. Então, aqui eu trouxe uma figura de um exemplo de abstração, né? Então, aqui a gente consegue ver que a gente vai subindo a nossa escadinha, né? Digamos assim, começando com a parte mais simples, que é somente a nossa sequência de DNA. A partir dessa sequência, então, a gente vai ter cada uma das nossas partes de DNA, né?
aqui com a linguagem SBOL, que a gente falou anteriormente. Essas partes de DNA, elas vão fazer partes de devices, né? Então, cada um desses vai montar circuitos, quando unidos, né? Quando juntos. Circuitos ligados podem gerar sistemas, e assim a gente vai subindo, então, em produtos cada vez mais complexos, tá? E aqui eu trago, então, alguns exemplos genéricos, né, do que podem ser gerados através de biologia sintética. Então, produção de fármacos, como a gente viu até mesmo, né, de moléculas terapêuticas como a artemisinin, de biosensores, como é o caso do time IDEM, lá da URGS que eu falei, terapias celulares, biofertilizantes, aplicação em biorremediação, bioplásticos, produção de aromas, sistemas sintéticos como ferramentas de estudo, circuitos de controle e até mesmo evolução dirigida racional, tá? Então, eu queria entrar agora no final da palestrinha em algumas aplicações que a gente realiza, né, lá no laboratório. Laboratório de Biologia Computacional e Molecular da URGS, do professor Diego Bonato, tá? Então, essa aqui, é uma imagem que eu trouxe do meu mestrado, que eu fiz em Saccharomyces cerevisiae. Então, a gente pretendia criar uma ferramenta molecular que fosse capaz de editar genes, né, o genoma de Saccharomyces cerevisiae, para melhorar, então, ou diminuir, para modular, então, digamos assim, a expressão de determinados genes ligados à produção de compostos favoráveis à indústria vitivinícola e cervejeira. Então, a Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura, em microscópio ela tem essa carinha aqui, mas se a gente for ver de uma visão bioquímica, a gente pode então perceber que existem inúmeras rotas, né, e a geração de muitos produtos durante a fermentação, tá? Cada uma dessas moléculas, ela vai interferir no gosto e no aroma de bebidas fermentadas, né, como o vinho e a cerveja. Então, durante o meu mestrado e o meu trabalho de conclusão de curso, a gente construiu plasmídeos. Então, essa é a carinha de um plasmídio quando a gente faz a questão do design, né, em sílico. Então, a gente monta esses vetores aqui. O meu vetor era um vetor modularizado, então a gente conseguia trocar a marca de seleção, a sequência codificante de Cas, porque eu fiz a edição gênica por CRISPR-Cas, e a origem de replicação, dependendo da levedura que a gente ia usar, dependendo do meio de cultura que a gente ia usar, dependendo da necessidade de Cas que a gente ia usar. Então, tudo isso através da técnica de Golden Gate, a gente conseguia mudar para editar o genoma das leveduras e melhorar, então, a questão sensorial de bebidas fermentadas. Mas outros colegas meus trabalham com outras linhas de pesquisa, né? Então, ainda assim com levedura, né? A gente normalmente apresenta a levedura dessa maneira. Outros colegas meus trabalham, por exemplo, com biocontenção. Então, como é que isso vai funcionar? Quando a levedura está em um ambiente selecionado por nós, pelo pesquisador, ela consegue sobreviver, tá? Quando ela sai desse ambiente controlado, então aqui, ó, por exemplo, em um outro ambiente, alguns gatilhos moleculares são acionados que fazem com que ela não consiga mais sobreviver. Isso é muito importante, por exemplo, quando se vai inserir, né, essas leveduras na natureza, em um ambiente que a gente gostaria que ela atuasse, mas ela não pode fugir desse ambiente para não contaminar outras áreas naturais. Então, se ela fugir desse ambiente, ela acaba não sobrevivendo. Outros colegas, então, trabalham com a produção de bioplástico pela via do PHB, em sistema cell-free. Então, isso significa que a gente não tem mais o organismo vivo produzindo aquele produto, nós temos apenas um extrato celular, que é basicamente um lisado, né, de células daquele organismo, junto de uma mistura
reacional com ATP, aminoácidos, nucleotídeos e o nosso plasmídio, então, indicando, né, a sequência para produção do nosso produto-alvo. E agora, então, a gente começou a trabalhar, que é muito interessante, com a questão de armazenamento de dados em DNA, tá? Então, armazenar os nossos dados em DNA é muito mais, ocupa muito menos espaço, utiliza muito mais, menos energia do que em sistemas, físicos, né? Então, essa é uma parte muito legal também que pode ser explorada e ela funciona basicamente com a conversão, né, das bases nitrogenadas em sistemas binomiais, tá? Em 0 e 1. Então, a gente consegue fazer esse armazenamento de dados usando sequências de DNA. Trouxe também algumas limitações, alguns desafios, porque a gente sabe que nem tudo são flores, né? Então, muitas vezes a gente acaba lidando com falta de previsibilidade total, mesmo que a gente faça um design de partes muito atento, a gente acaba muitas vezes se deparando com a falta de previsibilidade, principalmente pela falta de conhecimento total, né, do nosso organismo, a ser trabalhado. Existe um problema também, principalmente quando a gente trabalha com procedimentos maiores, digamos assim, né, com maior volume reacional, que é a carga metabólica. Então, muitas vezes, o experimento funciona super bem em tubo de ensaio, mas quando a gente passa para escalas maiores, a gente não tem o mesmo resultado, ou até mesmo a gente tem a morte celular, né? Então, isso é um problema quando a gente lida com questões de escala industrial. E, obviamente, eu não preciso nem citar, né, a questão de biossegurança e bioética, que é uma parte que está constantemente sendo trazida à tona, né? Sempre se conversa sobre quando nós lidamos com biologia sintética e outras áreas afins. Então, eu espero que agora vocês estejam certos de que a biologia sintética ela existe porque há a necessidade dela existir. Existem inúmeras aplicações que dependem de biologia sintética para que haja maior sustentabilidade, para que haja maior produção de determinada molécula. Então, a biologia sintética existe porque ela precisa existir. A gente precisa das aplicações que ela pode nos dar para prosperar, né, como cientista, como ciência. Então, agradeço a todos pela atenção. Eu fico à disposição, então, né, no meu e-mail para dúvidas, para trocar uma ideia. Então, fiquem bem à vontade para me contatar através desse e-mail. E agradeço, então, ao Conabion pela oportunidade e a todos pela atenção. Obrigada.